Em uma noite comum, um gesto simples transformou para sempre duas vidas. Um sorriso sincero encontrou um coração partido em um lugar improvável. Quando os caminhos deles se cruzaram, nenhum dos dois imaginava o que estava prestes a acontecer. Que uma dança improvisada acabou mudando destinos que pareciam já escritos. Antes de conhecer essa história emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos que aquecem o coração. Em um boteco vibrante de bairro, conhecido mais pelo calor humano do que pela sofisticação, uma garçonete alegre era a alma do lugar. Seu nome era Helena, e aos 28 anos carregava uma energia contagiante que parecia iluminar o ambiente. Os cabelos cacheados sempre presos em um coque descontraído, o sorriso fácil e a capacidade de lembrar o nome de cada cliente faziam dela uma figura querida por todos. O bar do Toninho não era um lugar luxuoso. Paredes de tijolos à vista, mesas de madeira com marcas do tempo e um balcão que testemunhara milhares de histórias ao longo dos anos. Mas tinha alma, tinha vida, e isso devia muito à presença de Helena. Numa terça-feira comum, quando a chuva fina de outono afastava os clientes mais casuais, ela notou uma figura que destoava completamente do cenário habitual. Um homem de aproximadamente 45 anos ocupou uma mesa no canto mais discreto. Terno impecavelmente cortado, sapatos italianos, relógio que provavelmente custava mais que o aluguel anual do bar. Seus olhos castanhos pareciam perdidos em algum ponto, distante, enquanto girava distraidamente uma aliança no dedo anelar. Helena se aproximou com seu bloco de pedidos e o sorriso de sempre. Boa noite. Primeira vez aqui, não é? O que vai querer? O homem pareceu despertar de um transe, olhando para ela como se só agora percebesse onde estava. Um uísque. Puro, por favor. Algo na voz dele, um misto de firmeza e fragilidade, despertou a curiosidade dela. Helena trouxe a bebida, mas o homem apenas contemplou o copo, sem tocar nele. No final da noite, quando já se preparava para sair, deixou uma gorjeta generosa e um agradecimento quase inaudível. Na noite seguinte, para surpresa de Helena, ele retornou. Mesma mesa, mesmo pedido, mesmo olhar distante, o copo de uísque permaneceu praticamente intocado novamente. Na terceira noite consecutiva, seguindo o mesmo ritual silencioso, algo impulsionou Helena a fazer mais que servir. Era aniversário do bar do Toninho, e como tradição, havia música ao vivo e os funcionários convidavam os clientes para dançar. Toninho, um senhor italiano na casa dos 60, fazia questão desta celebração anual. Um bar sem dança é como um corpo sem coração, dizia sempre. Helena se aproximou da mesa do misterioso cliente. Hoje é aniversário do bar. Vamos comemorar com uma dança? Ela esperava uma recusa educada, talvez até um sorriso constrangido. Mas, para sua surpresa, após alguns segundos de hesitação, ele assentiu suavemente, levantando-se. Não dancei com ninguém nos últimos 3 anos, comentou enquanto seguia Helena até a pequena pista improvisada. A banda local tocava uma versão suave de A Chuva Cairá, e os dois se moviam com uma sincronia surpreendente para estranhos. Helena percebeu que seu parceiro tinha classe nos movimentos, algo aprendido em salões mais sofisticados que aquele bar de bairro. Meu nome é Helena, ela disse, enquanto giravam lentamente. Rafael, respondeu ele com um sorriso tímido, que parecia ter esquecido como se formar completamente. Em meio aos outros casais que dançavam animadamente, eles pareciam existir em uma bolha própria. 2 desconhecidos conectados por algo indefinível, movendo-se ao som da música como se o restante do mundo tivesse desaparecido. Quando a música terminou, Rafael agradeceu com um gesto formal, quase antiquado, e retornou à sua mesa. Desta vez, bebeu o uísque em pequenos goles contemplativos. Antes de partir, olhou para Helena uma última vez, um olhar que parecia conter 1000 palavras não ditas, e desapareceu na noite chuvosa. Final de semana chegou, e com ele a ausência de Rafael. Helena se pegou procurando entre os clientes que entravam, sentindo uma pontada de decepção
cada vez que a porta se abria revelando rostos familiares, mas não o dele. Na segunda-feira, durante seu turno, Toninho a chamou ao escritório improvisado, nos fundos do bar. "Trouxeram isso para você hoje cedo", disse ele, entregando-lhe um envelope pesado de papel creme de alta qualidade. Intrigada, Helena abriu o envelope. Dentro, uma carta escrita à mão em caligrafia elegante e 2 ingressos para um concerto beneficente de música clássica no Teatro Municipal. "Helena, agradeço pelo momento de paz que me proporcionou em meio à tempestade que tem sido minha vida nos últimos anos. A dança no bar me fez lembrar que ainda existe beleza no mundo. Gostaria de convidá-la para este concerto beneficente. A orquestra tocará peças de Chopin, o compositor favorito de Elisa, minha esposa, que nos deixou há 3 anos devido a um câncer. O Instituto de Pesquisa Oncológica que leva seu nome será o beneficiário do evento. Entendo se preferir declinar. Caso aceite, estarei esperando na entrada do teatro às 20 horas de sábado. Com gratidão, Rafael Monteiro." Helena releu a carta várias vezes. Rafael Monteiro. Aquele nome lhe parecia vagamente familiar, mas não conseguia lembrar de onde. Mostrou a carta para Toninho, que assobiou baixinho. "Rafael Monteiro, da Monteiro Investimentos. Garota, você dançou com um dos homens mais ricos deste país", exclamou ele, com os olhos arregalados. Helena pesquisou o nome na internet naquela noite e confirmou. Rafael Monteiro era de fato um poderoso empresário, dono de um império financeiro e imobiliário. As fotos mostravam um homem sempre impecavelmente vestido em eventos sociais, sempre sério, sempre ao lado de Elisa Monteiro, uma mulher elegante cujo sorriso parecia iluminar cada fotografia. As notícias mais recentes falavam sobre o afastamento de Rafael da vida social após o falecimento da esposa, vítima de um câncer agressivo. Por dias, Helena debateu consigo mesma sobre aceitar ou não o convite. Sentia-se dividida entre a curiosidade e a intimidação que aquele mundo tão distante do seu provocava. O que um homem como Rafael poderia querer com uma simples garçonete de bar? No sábado, após horas de indecisão, Helena escolheu um vestido azul marinho, o mais elegante que possuía, arrumou os cabelos em um penteado simples e dirigiu-se ao Teatro Municipal. Seu coração batia acelerado enquanto subia as escadarias, sentindo-se deslocada entre pessoas que claramente pertenciam a um universo diferente do seu. Para sua surpresa, não havia motorista ou assistente esperando por ela, mas o próprio Rafael, elegante em seu smoking preto, segurando um pequeno buquê de lírios brancos. "Pensei que não viria", disse ele, com um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. "Eu também pensei", respondeu Helena com honestidade. "Mas algo me disse que eu me arrependeria se não viesse." Rafael entregou-lhe as flores com um gesto gentil. Elisa sempre dizia que lírios trazem paz para momentos importantes. Enquanto caminhavam para seus lugares, camarote central, com vista privilegiada para o palco, Helena notou os olhares curiosos e alguns cochichos. Rafael Monteiro, o recluso viúvo milionário, acompanhado por uma desconhecida. O maestro subiu ao palco e apresentou o concerto, dedicando-o à memória de Elisa Monteiro e ao instituto que levava seu nome. Rafael permaneceu em silêncio, mas Helena percebeu seus dedos apertando levemente o programa do concerto quando o nome da esposa foi mencionado. As primeiras notas de Chopin encheram o teatro, e Helena observou como Rafael fechava os olhos, deixando-se transportar pela música. Havia ali uma dor profunda, mas também algo mais, como se cada nota tocada fosse uma pequena homenagem a uma história de amor interrompida. No intervalo, Rafael a conduziu ao foyer, onde garçons circulavam com taças de champanhe. Ela notou como algumas pessoas se aproximavam para cumprimentá-lo, com sorrisos e palavras ensaiadas, e como ele respondia com educação distante, mantendo sempre uma mão suavemente apoiada nas costas de Helena, como se precisasse daquele contato para se ancorar na realidade. "Todos me olham como se eu fosse uma curiosidade", comentou Helena em voz baixa. Rafael sorriu com uma pitada de ironia. "Bem-vinda ao meu mundo. Para eles,
somos um enigma a ser decifrado: o viúvo recluso e a misteriosa acompanhante. Devo me preocupar com as manchetes de amanhã? Você se importaria? Perguntou ele com genuíno interesse. Helena pensou por um momento. Não sei. Nunca tive minha vida exposta dessa forma. Deve ser estranho. É como viver em uma redoma de vidro, todo mundo observando, esperando você tropeçar, respondeu ele com uma resignação que parecia vir de anos de experiência. Mas hoje não quero pensar nisso. Hoje quero apenas sentir a música e sua companhia. Quando o concerto terminou, Helena esperava que a noite acabasse ali. Mas Rafael a surpreendeu com um convite para jantar em um pequeno restaurante italiano, escondido em uma viela do centro antigo da cidade. Era o lugar favorito de Elisa, explicou ele enquanto estacionava seu próprio carro, um gesto que surpreendeu Helena, que esperava um motorista. Viemos aqui pela primeira vez quando éramos universitários, muito antes de qualquer sucesso financeiro. O trattoria de Luca não tinha nada de ostentação. Mesas simples cobertas com toalhas quadriculadas, paredes decoradas com fotografias em preto e branco da Itália, e o aroma irresistível de molho caseiro no ar. O proprietário, um senhor italiano de cabelos brancos, abraçou Rafael com genuíno afeto. Quanto tempo, meu amigo! E com uma bela senhorina. Sentados em uma mesa discreta nos fundos, sob a luz amarelada de velas e com o som suave de canções italianas ao fundo, Helena viu um lado completamente diferente de Rafael Monteiro, longe da figura pública ou do homem solitário do bar. Ali comendo uma simples massa caseira e bebendo um vinho tinto de uma garrafa sem rótulo especial, ele parecia mais humano, mais acessível. Você sabe, quando Elisa ficou doente, Rafael começou, girando a taça de vinho entre os dedos. Prometemos que viveríamos, cada dia como se fosse único. Mas depois que tudo acabou, eu só conseguia contar os dias. Dias sem ela, semanas, meses, anos. Helena estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos dele. E por que foi ao bar? Rafael sorriu tristemente. Naquela semana fazia exatamente 3 anos. Não consegui ficar em casa, rodeado de lembranças. Queria estar em um lugar onde ninguém me conhecesse, onde pudesse simplesmente existir sem ser o viúvo Monteiro. Foi coincidência ter escolhido o bar do Toninho. E por 3 noites você apenas olhou para um copo de uísque, observou. Helena, na verdade olhava para você, confessou ele, surpreendendo-a. Sua alegria, sua naturalidade com as pessoas. Foi como observar alguém que ainda lembra como é viver plenamente. A conversa fluiu com uma facilidade surpreendente. Helena contou sobre a perda dos pais em um acidente quando tinha 21 anos e como teve que abandonar a faculdade de enfermagem para criar a irmã mais nova, Júlia, agora com 23 anos e cursando medicina. Falou sobre os sonhos adiados, sobre como o bar do Toninho havia sido seu porto seguro durante os anos mais difíceis. Rafael, por sua vez, revelou as feridas que ainda carregava. O vazio dos dias após a partida de Elisa, a culpa por continuar, quando ela não pôde. Falou sobre o instituto, sobre como tentava transformar a dor em algo construtivo. Helena, disse ele, quando já passava da meia-noite, preciso confessar algo. Pela primeira vez em 3 anos, hoje eu não contei as horas. Não pensei no tempo passando, só vivi o momento. Aquelas palavras ditas com uma vulnerabilidade desarmante tocaram Helena profundamente. Havia algo na forma como Rafael olhava para ela, não como um homem poderoso para uma simples garçonete, mas como uma alma encontrando outra em meio à tempestade da vida. Quando a noite terminou e ele a deixou em frente ao pequeno prédio onde morava, não houve beijos ou promessas grandiosas. Apenas um agradecimento sincero e uma pergunta simples. Posso te ligar amanhã? Helena sorriu, sentindo o coração leve pela primeira vez em muito tempo. Eu gostaria disso. Enquanto observava o carro se afastar, ela sabia que algo havia mudado naquela noite. Não era apenas a história de Rafael que ganhava um novo capítulo. A sua própria vida parecia agora seguir por um caminho inesperado, desconhecido, mas estranhamente promissor.
O que Helena não poderia imaginar é que aquele encontro aparentemente casual seria apenas o primeiro passo de uma jornada que transformaria ambas as vidas de maneiras que nenhum dos dois poderia prever, e que o destino, em sua infinita sabedoria, apenas começava a tecer os fios que uniriam suas histórias. Nos dias que se seguiram àquele primeiro encontro formal, algo inesperado começou a florescer entre Helena e Rafael. O que poderia ter sido apenas uma noite agradável transformou-se em uma sucessão de momentos compartilhados, cada um deles quebrando um pouco mais as barreiras entre seus mundos tão distintos. Rafael ligou no dia seguinte como prometido. Sua voz ao telefone tinha uma qualidade diferente, menos formal, mais calorosa. Conversaram por quase 2 horas, como adolescentes redescobrindo o prazer das palavras trocadas sem pressa. Ele contou histórias sobre viagens a lugares distantes. Ela compartilhou episódios cômicos do cotidiano do bar. Quando desligaram, ambos sentiam aquela sensação peculiar de quem encontrou inesperadamente alguém que sabe escutar. Na semana seguinte, para surpresa de Toninho e dos clientes habituais, Rafael passou a frequentar o bar do Toninho regularmente, não mais escondido em um canto, observando a vida passar, mas participando dela. Chegava no final do expediente de Helena, sentava-se ao balcão e pedia uma cerveja. Não mais o uísque intocado das primeiras noites. Conversava com os outros clientes, aprendia sobre suas vidas, compartilhava histórias. Toninho, inicialmente, desconfiado do homem rico, logo se rendeu ao charme discreto de Rafael. Esse aí tem mais substância do que aparenta, comentou o dono do bar com Helena certa noite. Não é à toa que você está com esse brilho no olhar, menina. Helena corou. Somos apenas amigos, Toninho. O velho italiano ergueu uma sobrancelha cética. Se isso é amizade, então sou eu um jovem de 20 anos. A verdade é que Helena não sabia definir o que estava acontecendo entre eles. Não havia declarações grandiosas ou gestos românticos explícitos, apenas uma conexão que crescia a cada encontro, a cada conversa, a cada risada compartilhada. Era como se ambos, feridos pelo passado, caminhassem cuidadosamente pelo terreno desconhecido que se abria à frente. Em um domingo ensolarado, Rafael a surpreendeu com um convite inusitado. Queria levá-la para conhecer o Instituto Elisa Monteiro. Helena hesitou inicialmente, sentindo-se desconfortável em visitar um lugar tão intrinsecamente ligado à memória da esposa dele. Mas a forma como Rafael falou sobre o Instituto, não como um santuário intocável, mas como um lugar de esperança e vida, a convenceu. O Instituto era uma estrutura moderna anexa a um dos principais hospitais da cidade. Amplas janelas permitiam a entrada generosa de luz natural, e as paredes eram decoradas com obras de arte coloridas, muitas delas feitas por pacientes em tratamento. Longe da atmosfera opressiva que Helena imaginara, o local respirava otimismo. Elisa era oncologista, pediátrica, explicou Rafael enquanto caminhavam pelos corredores. Quando ela própria recebeu o diagnóstico, sua maior preocupação não era consigo, mas com seus pequenos pacientes. Enquanto avançavam pelas diferentes alas do instituto, Helena notou como os funcionários cumprimentavam Rafael com genuíno respeito e afeto. Não era a reverência temerosa que se oferece a um chefe poderoso, mas o carinho dedicado a alguém que faz parte de uma família. Doutor Rafael. Uma voz infantil cortou o ar, e uma menina de aproximadamente 8 anos, careca devido ao tratamento quimioterápico, mas com um sorriso iluminado, correu na direção deles. Rafael abaixou-se para ficar na altura da criança, recebendo-a com um abraço caloroso. Oi, Camila, como está minha pequena guerreira hoje? Olha o que eu desenhei para você. A menina estendeu um papel colorido, onde havia desenhado o que parecia ser ela mesma, de mãos dadas com um homem alto usando terno. Está lindo, Cami, respondeu Rafael com voz embargada, antes de se virar para Helena. Esta é minha amiga. Helena, conheça Camila, a artista mais talentosa deste instituto. Helena se agachou ao lado de Rafael, estendendo a mão para a pequena. Muito prazer, Camila. Seu desenho está realmente incrível.
A menina estudou Helena por alguns instantes, com a franqueza típica das crianças antes de declarar: "Você é bonita. O Dr. Rafael sorri mais quando olha para você." Rafael corou levemente, e Helena sentiu o próprio coração acelerar. Antes que qualquer um pudesse responder, uma enfermeira chamou Camila para a sua sessão de terapia, e a menina se despediu com outro abraço em Rafael. "Você vem sempre aqui?" perguntou Helena enquanto continuavam o passeio. Rafael assentiu, pelo menos 2 vezes por semana. No início era uma forma de manter a memória de Elisa viva, de continuar o trabalho que ela amava tanto, mas com o tempo, tornou-se meu próprio propósito também. No final da visita, Rafael a levou até uma pequena sala mais reservada. Era um espaço aconchegante, com sofás confortáveis, estantes de livros e um piano de cauda junto à janela. Nas paredes, fotografias de Elisa com pacientes, com a equipe médica e com o próprio Rafael. Este era o refúgio dela, explicou ele, onde vinha para respirar entre consultas difíceis, para tocar piano para os pacientes, para chorar quando perdia algum deles. Helena aproximou-se das fotografias, observando o rosto da mulher que um dia fora o centro do universo de Rafael. Elisa tinha olhos vivos, um sorriso genuíno e uma presença que, mesmo através das imagens estáticas, parecia irradiar força e bondade. "Ela era extraordinária", comentou Helena suavemente. "Sim, era", concordou Rafael, parando ao lado dela. "Sabe o que Elisa me disse nos seus últimos dias? Não permita que minha partida seja o fim da sua história, Rafa. Prometa que encontrará razões para sorrir novamente." Ele se virou para encarar Helena, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. "Por 3 anos, achei que estava honrando sua memória mantendo este instituto funcionando, ajudando as crianças que ela tanto amava. Mas não estava cumprindo completamente minha promessa, porque não havia permitido que meu coração voltasse a sentir alegria verdadeira." Helena sentiu o peso daquelas palavras, a vulnerabilidade que Rafael expunha ao compartilhar algo tão íntimo. Com delicadeza, tomou a mão dele entre as suas. "Acho que ela ficaria feliz em saber que você está tentando", disse simplesmente. Naquele momento, algo mudou entre eles. Uma barreira invisível que se rompia, permitindo que o passado e o presente coexistissem sem conflito. Ao sair do instituto, Rafael perguntou se ela gostaria de conhecer sua casa. Helena hesitou novamente. Cada novo passo parecia aproximá-los de algo para o qual não tinha certeza se estava preparada. Mas a curiosidade e o desejo de conhecer mais sobre aquele homem que a intrigava tanto falaram mais alto. A mansão dos Monteiro ficava em um bairro exclusivo, protegida por altos muros e um sistema de segurança discreto, mas eficiente. Quando o portão eletrônico se abriu, revelando uma longa alameda ladeada por árvores centenárias, Helena sentiu um frio no estômago. Aquele mundo era tão distante da sua realidade que parecia quase uma ilusão. A casa em si era uma construção impressionante, uma mistura harmônica de arquitetura clássica com toques modernos. Grandes janelas, jardins meticulosamente cuidados, uma piscina que refletia o céu em sua superfície cristalina. Tudo respirava riqueza, mas também bom gosto e sobriedade. "É imponente", comentou Helena, tentando encontrar palavras que não soassem ingênuas demais. Rafael sorriu, parecendo entender seu desconforto. "É grande demais para uma pessoa só. Às vezes me perco nos meus próprios pensamentos aqui dentro." Enquanto a guiava pelos cômodos principais, Helena percebeu que, apesar do luxo evidente, a casa tinha personalidade. Não era um museu frio e impessoal, como imaginara que seria a residência de alguém tão abastado. Havia livros empilhados em mesinhas, fotografias em porta-retratos simples, um casaco jogado displicentemente sobre o encosto de uma cadeira. "Dispensei a maior parte da equipe depois que Elisa partiu", explicou Rafael. "Mantive apenas Rosa, a governanta que está conosco há décadas, e Pedro, que cuida do jardim e da manutenção. Prefiro a casa menos perfeita, mas mais viva." Na sala de estar,
um espaço aconchegante com uma lareira de pedra e grandes sofás, Rafael serviu 2 taças de vinho e convidou Helena a sentar-se. Através das amplas janelas, podiam ver o sol começando a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Estou nervosa, admitiu Helena após um gole de vinho. Tudo isso é muito diferente do meu mundo. Rafael pousou sua taça na mesa de centro e virou-se para encará-la. Helena, sei que nossas vidas são completamente diferentes. Sei que deve parecer estranho para você estar aqui, como foi estranho para mim entrar no bar do Toninho pela primeira vez. Mas quero que saiba que não estou interessado em impressioná-la com coisas. Ele gesticulou vagamente para o ambiente ao redor. Isso tudo são apenas objetos, estruturas. O que importa é o que sentimos, o que compartilhamos. E o que compartilhamos, Rafael? A pergunta escapou antes que Helena pudesse contê-la, direta, sincera, quase vulnerável. Uma segunda chance, respondeu ele sem hesitar. Uma oportunidade de redescobrir a beleza nas pequenas coisas, de sentir sem medo, de viver o presente sem que o passado seja um fantasma constante. Aquelas palavras atingiram Helena profundamente. Apesar de suas histórias serem tão diferentes, ambos carregavam cicatrizes, ambos haviam perdido pessoas fundamentais, ambos estavam tateando em busca de significado além da dor. A conversa fluiu naturalmente, enquanto a noite avançava. Helena contou mais sobre Júlia, sobre como se esforçara para dar à irmã as oportunidades que ela própria não tivera. Falou sobre os turnos duplos no bar, sobre as aulas que abandonara, sobre os sonhos que guardara em uma gaveta mental rotulada como talvez um dia. Rafael ouviu atentamente sem interromper, sem oferecer soluções fáceis ou comentários condescendentes. Quando ela terminou, ele simplesmente disse: "Você é extraordinária, Helena, mais do que imagina." O momento foi interrompido pelo toque do celular dela. Era Júlia, preocupada com a ausência prolongada da irmã. Helena explicou brevemente onde estava, prometendo voltar logo para casa. "Preciso ir", disse ela, levantando-se. "Júlia está me esperando para jantar." Rafael assentiu, acompanhando-a até a porta. No caminho, Helena notou um folheto sobre uma mesa lateral, um informativo sobre o curso de enfermagem da mesma universidade onde estudara brevemente. "O Instituto está sempre procurando profissionais dedicados", comentou Rafael, seguindo seu olhar. "Especialmente aqueles que entendem que cuidar vai além da técnica." Helena sentiu o coração acelerar. Seria aquilo um convite indireto para retomar seus estudos, uma sugestão de que poderia trabalhar no instituto? Ou estava interpretando demais as palavras dele? Antes que pudesse responder, Rafael continuou: "Ninguém deveria abandonar seus sonhos, Helena. Especialmente alguém com tanto a oferecer quanto você." Na porta da mansão, sob o céu agora salpicado de estrelas, Rafael segurou delicadamente a mão de Helena. Não tentou beijá-la, respeitando o espaço e o tempo que ambos pareciam precisar. "Posso te ver amanhã?" perguntou ele com uma hesitação quase juvenil na voz. Helena sorriu. "Tenho folga do bar. Podemos fazer algo simples. Talvez um piquenique no parque?" O rosto de Rafael iluminou-se com a sugestão. "Um piquenique. Não faço isso desde... não me lembro quando." "Então está na hora de lembrar", respondeu ela, sentindo uma onda de ternura por aquele homem poderoso que parecia redescobrir pequenos prazeres esquecidos. No táxi, a caminho de casa, Rafael havia insistido em chamá-lo e pagar a corrida. Helena permitiu-se refletir sobre os acontecimentos das últimas semanas. O contraste entre a vida simples que levava e o mundo de Rafael era gigantesco. As diferenças sociais, econômicas e culturais pareciam criar um abismo entre eles. E ainda assim, havia aquela conexão inegável, aquela sensação de compreensão mútua que transcendia as circunstâncias externas. Era como se de alguma forma suas almas reconhecessem uma a outra, além das aparências, além dos contextos, além das histórias individuais. Quando chegou ao pequeno apartamento que dividia com Júlia, encontrou a irmã estudando na mesa da cozinha, rodeada de livros de anatomia e xícaras vazias de café. Então,
Começou Júlia com um sorriso malicioso. Como foi na casa do seu milionário? Helena revirou os olhos, mas não conseguiu conter o próprio sorriso. Ele não é meu milionário, Ju, e foi interessante. Interessante? É assim que... Estamos chamando quando voltamos depois das 10 da noite com esse brilho no olhar? Helena jogou uma almofada na irmã, rindo. É complicado, ok? Ele ainda está processando a perda da esposa. Eu tenho minha vida toda estruturada aqui com você. Nossos mundos são completamente diferentes. E ainda assim, você está apaixonada por ele, completou Júlia com a certeza de quem conhece a irmã melhor que ninguém. Eu não disse isso. Não precisou. Júlia fechou o livro que estava estudando e encarou Helena seriamente. Lena, desde que nossos pais se foram, você dedicou cada minuto da sua vida a cuidar de mim, a garantir que eu tivesse um futuro. Você sacrificou seus próprios sonhos, sua juventude. Ju, não começa com isso. Deixa eu terminar. Você merece ser feliz, Lena. Merece explorar essa possibilidade, seja lá onde ela levar você. E se isso significa se apaixonar por um viúvo milionário que olha para você como se você fosse o sol, depois de anos de escuridão? Bem, quem sou eu para discutir com o destino? Helena sentiu lágrimas se formando nos cantos dos olhos. A aprovação de Júlia significava mais do que qualquer outra pessoa poderia imaginar. As duas tinham apenas uma a outra há tanto tempo que a opinião da irmã mais nova era fundamental em qualquer decisão importante. Tenho medo, Ju, confessou Helena, sentando-se ao lado da irmã. Medo de me machucar, de machucá-lo, de descobrir que estamos apenas preenchendo vazios um no outro. Júlia pegou a mão da irmã entre as suas. O medo faz parte, Helena. Mas pior que se machucar tentando é passar a vida se perguntando como teria sido se você tivesse tido coragem. Naquela noite, deitada em sua cama simples, no pequeno quarto do apartamento modesto, Helena pensou na mansão de Rafael, nos corredores do instituto, no piano na sala de Elisa, no desenho da pequena Camila. Pensou em mundos que colidem e se transformam mutuamente. O que estava nascendo entre ela e Rafael era frágil e precioso, como um broto que rompe o solo após um longo inverno. Precisava de cuidado, de tempo, de paciência, mas talvez, apenas talvez, pudesse florescer em algo belo e duradouro, algo que transcendesse as diferenças e honrasse as histórias que os trouxeram até ali. Com esse pensamento reconfortante, Helena adormeceu, sonhando com piqueniques no parque, música de piano e segundas chances que surgem nos lugares mais inesperados. O piquenique no parque marcou o início de uma transformação na relação entre Helena e Rafael. Sentados sobre uma toalha xadrez à sombra de uma árvore frondosa, com uma cesta repleta de quitutes simples preparados por Helena, eles compartilharam não apenas a comida, mas também risos despreocupados e confissões sussurradas. Foi ali, enquanto observavam crianças brincando à distância e sentiam a brisa suave da tarde, que Rafael segurou a mão de Helena pela primeira vez, com intenção declaradamente romântica. Sabe, disse ele, contemplando seus dedos entrelaçados, há um mês eu não imaginaria estar aqui, sentindo o que estou sentindo. Helena sorriu apertando suavemente a mão dele. E o que exatamente você está sentindo? Rafael respirou fundo antes de responder, como quem procura as palavras exatas, para um sentimento complexo. É esperança, possibilidade. Como se, depois de muito tempo navegando em águas turbulentas, eu pudesse vislumbrar terra firme no horizonte. Aquele dia no parque foi seguido por outros encontros, cada vez mais frequentes e significativos. Rafael aparecia no bar do Toninho nos finais de expediente de Helena. Ela o acompanhava em visitas ao instituto. Ambos exploravam cantos da cidade que um ou outro nunca havia conhecido. Uma coreografia delicada de duas pessoas reaprendendo a abrir espaço em suas vidas para algo novo. Um mês depois do piquenique, durante um jantar tranquilo na varanda da mansão, Rafael fez uma proposta que pegou Helena de surpresa. Quero que você volte a estudar enfermagem, disse ele após ela mencionar casualmente um artigo sobre cuidados paliativos que havia lido online. Helena pousou o garfo lentamente. Rafael, não posso simplesmente voltar à faculdade.
Tenho contas a pagar, Júlia ainda precisa de apoio com seus estudos. Eu sei, interrompeu ele suavemente. E não estou sugerindo que abandone suas responsabilidades. Estou oferecendo uma bolsa de estudos através do Instituto Elisa Monteiro. Uma bolsa? Helena sentiu-se confusa. Para mim, Rafael assentiu, seus olhos refletindo a seriedade da proposta. O Instituto oferece bolsas anualmente para estudantes promissores na área da saúde. Há uma vaga específica para enfermagem pediátrica oncológica. Exatamente a área que você estava cursando quando teve que abandonar os estudos. Mas Helena hesitou, um turbilhão de emoções conflitantes tomando conta dela. As pessoas não achariam estranho a namorada do fundador recebendo uma bolsa? Rafael sorriu ao ouvir o termo namorada. Era a primeira vez que Helena definia seu relacionamento dessa forma. A seleção é feita por um comitê independente. Eu não interfiro nas escolhas. Você passaria pelo mesmo processo que qualquer outro candidato: entrevista, análise de histórico acadêmico, prova de conhecimentos. A única diferença é que eu estaria garantindo que você soubesse da oportunidade e tivesse chance de participar. Helena mordeu o lábio inferior pensativa. A ideia de retomar seus estudos era tentadora, um sonho abandonado que sempre doeu deixar para trás. Mas aceitar a ajuda financeira de Rafael, mesmo que através de canais oficiais do Instituto, parecia cruzar uma linha que ela não estava certa se deveria ultrapassar. Preciso pensar, respondeu finalmente. É uma proposta generosa, mas você tem seu orgulho e sua independência, completou Rafael com um sorriso compreensivo. E eu admiro isso profundamente, Helena. Só não deixe que o orgulho te impeça de seguir seus sonhos quando surge uma oportunidade legítima. Naquela noite, Helena compartilhou a proposta com Júlia, esperando encontrar na irmã a voz da razão que a ajudaria a tomar uma decisão. Você é louca se não aceitar, declarou Júlia categoricamente, enquanto preparava um chá na pequena cozinha do apartamento. É a oportunidade que você vem esperando há anos. Mas parece errado, Ju, como se eu estivesse me aproveitando da posição dele. Júlia revirou os olhos com a impaciência típica dos jovens. Se fosse qualquer outra pessoa oferecendo uma chance de participar de uma seleção justa para uma bolsa, você hesitaria? Se Toninho te indicasse para um programa de treinamento em gestão de bares, você recusaria? É diferente, insistiu Helena. Só é diferente porque você está com medo, respondeu Júlia, entregando uma xícara fumegante à irmã. Medo de que, se aceitar isso dele, estará criando uma dinâmica desigual. Medo de que as pessoas pensem que você está com ele por interesse. Medo de que dar esse passo torne tudo mais real entre vocês. Helena engoliu em seco, surpreendida pela precisão com que a irmã identificara seus temores mais profundos. Desde quando você ficou tão sábia? Aprendi com a melhor, sorriu Júlia. Olha, Helena, você passou anos cuidando de mim, garantindo que eu pudesse seguir meus sonhos. Agora é sua vez. E se o universo está te oferecendo essa chance através de Rafael, quem somos nós para questionar? 2 semanas depois, Helena estava sentada em uma sala de espera no Instituto Elisa Monteiro, aguardando nervosamente sua entrevista para a bolsa de estudos. Rafael, respeitando a independência do processo seletivo, sequer estava no prédio naquele dia. O comitê, formado por 3 profissionais de saúde e uma assistente social, foi rigoroso e minucioso. Questionaram Helena sobre suas motivações, suas experiências anteriores, seu conhecimento técnico, suas perspectivas de carreira. Em nenhum momento mencionaram sua relação com Rafael, trataram-na como qualquer outro candidato. Quando o resultado saiu, 1 semana depois, Helena não pôde conter as lágrimas ao ler o e-mail oficial. Ela havia sido selecionada. A bolsa cobriria integralmente seus estudos e ainda incluía uma ajuda de custo mensal, que permitiria que ela reduzisse suas horas de trabalho no bar para se dedicar à faculdade. Eu consegui por mérito próprio, disse ela a Rafael naquela noite, enquanto comemoravam com champanhe na varanda da mansão. O comitê nem sabia quem eu era em relação a você. Rafael sorriu, orgulhoso. Eu nunca duvidei disso. Você é extraordinária por si só, Helena.
Sempre soube. O retorno às aulas foi um período de adaptação intenso para Helena. Aos 28 anos, sentia-se deslocada entre colegas mais jovens e o conhecimento acumulado em anos anteriores parecia distante. Mas sua determinação e experiência de vida compensavam as dificuldades iniciais. Logo, professores e colegas reconheceram seu potencial e dedicação. Rafael, por sua vez, mostrava-se um apoio constante, mas nunca invasivo. Ajudava-a com estudos quando solicitado, ouvia pacientemente seus relatos sobre as aulas e estágios, celebrava cada pequena vitória acadêmica, como se fosse sua própria. E, mais importante, jamais a fazia sentir-se diminuída por receber a bolsa ou por precisar equilibrar trabalho e estudos. 4 meses após o início das aulas, Helena começou um estágio supervisionado justamente no Instituto Elisa Monteiro. Ali aplicava na prática o conhecimento adquirido nas salas de aula, principalmente no acompanhamento de crianças em tratamento oncológico. Sua empatia natural e a capacidade de proporcionar conforto em momentos difíceis logo chamaram a atenção da equipe médica. Camila, a pequena paciente que haviam conhecido meses antes, tornou-se especialmente próxima de Helena. A menina, que respondia bem ao tratamento, mas ainda enfrentava dias difíceis, aguardava ansiosamente as visitas da enfermeira dos cabelos cacheados, como a chamava carinhosamente. "Você vai se casar com o Dr. Rafael?" perguntou Camila certa tarde, enquanto Helena trocava seu acesso venoso. Helena corou intensamente, pega de surpresa pela pergunta direta. "Por que está perguntando isso, querida?" "Porque vocês se olham como nos filmes de princesa", respondeu a menina com a sinceridade das crianças. "É porque ele sorri muito quando fala de você." Antes que Helena pudesse elaborar uma resposta adequada, a mãe de Camila interveio com um sorriso gentil. "Desculpe a indiscrição dela, mas sabe, Helena, todas nós notamos a mudança no doutor Monteiro desde que você apareceu. É como se uma luz tivesse sido reacesa." Aquelas palavras tocaram Helena profundamente. Ela já sabia que seus sentimentos por Rafael haviam crescido além de qualquer expectativa inicial, mas ouvir que sua presença havia transformado a vida dele de forma tão visível para os outros era algo novo e comovente. Naquela mesma noite, Helena acompanhou Rafael em um evento beneficente em prol do Instituto, sua primeira aparição pública oficial como casal. Vestindo um elegante vestido emprestado por uma colega da faculdade, ela recusara gentilmente a oferta de Rafael para comprar-lhe um novo. Sentia-se nervosa ao entrar no salão luxuoso do hotel, onde acontecia o jantar. "Todos estão olhando", sussurrou ela para Rafael, enquanto caminhavam entre as mesas. "Estão olhando porque você é deslumbrante", respondeu ele com um sorriso tranquilizador, apertando suavemente sua mão. A realidade, no entanto, era mais complexa do que ambos gostariam de admitir. Helena logo percebeu os olhares curiosos, os cochichos mal disfarçados, as avaliações silenciosas. O mundo dos ultra-ricos era como um clube exclusivo com regras não escritas, e ela era claramente uma forasteira. Durante o coquetel que antecedeu o jantar, uma mulher elegante de meia-idade aproximou-se deles. "Rafael, querido, quanto tempo!" exclamou ela, beijando o ar próximo às bochechas dele antes de voltar olhos inquisidores para Helena. "E quem é esta encantadora jovem?" "Clara, esta é Helena Souza, minha namorada", apresentou Rafael com simplicidade digna. "Helena Clara Mendonça é uma das maiores doadoras do Instituto e antiga amiga da família." Clara examinou Helena de cima a baixo com um sorriso que não alcançava os olhos. "Namorada, que adorável surpresa! E o que você faz, querida? Modelo? Atriz?" O tom condescendente era evidente e Helena sentiu o estômago apertar. Antes que pudesse responder, Rafael interveio com voz calma, mas firme. "Helena é estudante de enfermagem, bolsista do Instituto. Na verdade, é uma das profissionais mais promissoras que temos acompanhando nossas crianças." A surpresa no rosto de Clara foi quase cômica. "Ah, que interessante. Bem, se me dão licença, preciso cumprimentar os Albuquerque. Adorável conhecê-la, Helena." Enquanto a mulher se afastava apressadamente,
Helena soltou um suspiro tenso. Isso vai ser uma constante, não é? As pessoas assumindo que sou algum tipo de troféu para você. Rafael segurou seu olhar com intensidade. O que os outros pensam não importa, Helena. O que importa é o que nós sabemos sobre nós mesmos e sobre o que estamos construindo juntos. Aquela noite foi um teste de resistência para Helena. Enfrentou diversos momentos similares ao encontro com Clara. Perguntas indiscretas, suposições maldosas, olhares de curiosidade ou desaprovação. Mas a cada desafio, sentia-se mais forte, mais segura de si mesma e do relacionamento que estava construindo com Rafael. No discurso que proferiu como diretor do Instituto, Rafael surpreendeu a todos ao chamar Helena ao palco, apresentando-a não apenas como sua companheira, mas como exemplo do tipo de profissional dedicado que o Instituto buscava formar. O trabalho do Instituto Elisa Monteiro só é possível porque pessoas extraordinárias como Helena escolhem dedicar suas vidas a cuidar de quem mais precisa, declarou ele, olhando-a com inegável orgulho. Aquelas palavras ditas diante de centenas de pessoas influentes eram mais que um elogio. Eram uma declaração pública de que Rafael valorizava Helena por quem ela era, por seus méritos próprios, independentemente da relação pessoal entre eles. Na volta para casa, já na privacidade do carro, Helena finalmente relaxou. Obrigada por me defender hoje, por me valorizar publicamente. Rafael pegou sua mão e beijou-a gentilmente. Não fiz nada além de dizer a verdade. Você é incrível, Helena, e cada dia me apaixono mais por você. Era a primeira vez que ele verbalizava tão claramente seus sentimentos, e Helena sentiu o coração acelerar. Também estou apaixonada por você, Rafael. Mais do que imaginei ser possível. O beijo que selou aquela confissão foi profundo e carregado de emoção. Não apenas desejo, mas reconhecimento mútuo, gratidão pela chance de recomeçar, promessa silenciosa de um futuro compartilhado. Nas semanas seguintes, o relacionamento entre eles aprofundou-se naturalmente. Helena passou a dormir ocasionalmente na mansão, embora mantivesse seu apartamento com Júlia. Rafael a surpreendeu transformando um dos quartos vazios em um espaço de estudos para ela, com livros de enfermagem, um computador novo e uma escrivaninha, posicionada estrategicamente para aproveitar a luz natural. Não quero que você se mude completamente ou abandone sua independência, explicou ele quando revelou o novo espaço. Só quero que saiba que há lugar para você aqui, para seus sonhos, para suas necessidades. O gesto, tão atencioso quanto respeitoso, simbolizava perfeitamente o equilíbrio que estavam tentando construir, uma relação onde ambos podiam crescer individualmente enquanto criavam algo novo juntos. Em uma tarde de sábado, enquanto estudava para uma prova importante, Helena recebeu uma ligação inesperada de Toninho. O proprietário do bar parecia agitado. Sua voz normalmente jovial, agora tensa e preocupada. Helena, querida, você precisa vir ao bar. É urgente. Alarmada, ela fechou seus livros imediatamente. O que aconteceu, Toninho? Alguém se machucou? Não é isso. Ele hesitou, parecendo escolher as palavras. Melhor você vir ver por si mesma. Tem a ver com o seu passado. Intrigada e apreensiva, Helena dirigiu-se ao bar do Toninho, onde havia reduzido sua carga horária desde que iniciara os estudos, mas ainda trabalhava alguns turnos por semana. O local estava quase vazio àquela hora da tarde, com apenas alguns clientes habituais ocupando mesas distantes. Toninho a esperava no balcão, ao lado de um homem de costas para a entrada. Quando Helena aproximou-se, o desconhecido virou-se e ela sentiu o mundo parar momentaneamente. Carlos, sussurrou, mal acreditando no que seus olhos viam. O homem à sua frente, de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos e olhos idênticos aos seus, levantou-se lentamente. Olá, filha. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Carlos Souza, seu pai, que todos acreditavam ter falecido junto com sua mãe naquele terrível acidente de carro 7 anos atrás, estava vivo, em pé à sua frente, olhando-a com uma mistura de esperança e apreensão. Isso não é possível, balbuciou ela,
apoiando-se no balcão para não cair. Você morreu. Eu identifiquei os corpos. Eu enterrei vocês. A expressão de Carlos era de profunda dor. Eu sei que te devo explicações, Helena. Explicações que nunca achei que teria coragem de dar pessoalmente. Mas quando soube que você estava retomando seus estudos, que estava reconstruindo sua vida, precisava vê-la, precisava tentar explicar. Toninho, percebendo a intensidade do momento, conduziu ambos para uma sala privada nos fundos do bar, oferecendo-lhes privacidade para uma conversa que prometia ser uma das mais difíceis da vida de Helena. Por quê? E foi tudo que ela conseguiu perguntar quando se viu sozinha com o homem que havia chorado como morto por 7 longos anos. Por que fingir sua morte? Por que nos abandonar, eu e Júlia, quando mais precisávamos de você? Carlos respirou. Fundo, o peso de 7 anos de ausência evidente em seus ombros caídos. Sua mãe realmente faleceu naquele acidente, Helena. Mas eu não estava no carro com ela. A revelação caiu como uma bomba sobre Helena. Sua mãe dirigia sozinha, naquela noite fatídica. Mas então, quem era o outro corpo que ela havia identificado, dilacerado além do reconhecimento, mas que todos assumiram ser seu pai devido aos documentos encontrados? Eu estava fugindo, Helena, continuou Carlos, a voz trêmula. Havia me envolvido com pessoas perigosas, feito escolhas terríveis. Desviei dinheiro da empresa onde trabalhava. Acumulei dívidas enormes com agiotas. Quando tudo veio à tona, quando percebi que não havia saída, planejei meu próprio desaparecimento. Helena ouvia, atônita, enquanto seu pai revelava uma história sórdida de fraudes, jogos de azar e falsificação de identidade. A pessoa no carro com sua mãe era um homem desesperado que ele havia contratado para assumir sua identidade. Alguém tão endividado quanto ele próprio, disposto a aceitar dinheiro para desaparecer com os documentos de Carlos Souza. O plano era que ele sumisse com meus documentos, deixando todos pensarem que eu havia fugido do país. Sua mãe não sabia de nada. Eu ia contatá-la quando estivesse. Seguro, convencê-la a se juntar a mim com vocês duas, mas então houve o acidente. A voz de Carlos falhou. Quando soube, já estava escondido em outro estado. Vi nos jornais, casal morre em acidente. Entendi que todos assumiram que éramos eu e sua mãe. E então percebi que talvez fosse melhor assim. Melhor? Explodiu Helena, lágrimas de raiva escorrendo por seu rosto. Você achou melhor deixar suas filhas acreditarem que estavam órfãs? Você tem ideia do que passamos? Eu tinha 21 anos, Carlos. Tive que abandonar a faculdade para cuidar de Júlia. Trabalhei em 3 empregos diferentes para mantê-la na escola. Enquanto isso, você estava vivo, reconstruindo sua vida em algum lugar? A vergonha no rosto de Carlos era palpável. Eu me convenci de que vocês estariam melhor sem mim, sem meus problemas, sem as pessoas perigosas a quem eu devia dinheiro. Disse a mim mesmo que estava protegendo vocês ao permanecer morto. Mas a verdade, Helena, é que fui covarde. Terrivelmente covarde. Helena lutava para processar tudo o que ouvia. Sua mãe realmente havia morrido naquele acidente, mas seu pai havia escolhido abandoná-las, deixando-as enfrentar o luto, as dificuldades financeiras, a reconstrução dolorosa da vida. Tudo sozinhas. Por que voltar agora? Perguntou ela, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Depois de 7 anos, o que mudou? Carlos retirou um jornal dobrado do bolso interno do paletó surrado. Era uma página de sociedade de algumas semanas atrás. A cobertura do evento beneficente do Instituto Elisa Monteiro. Havia uma foto de Helena ao lado de Rafael, ambos sorridentes, sob a legenda Empresário Rafael Monteiro e sua namorada, a estudante de enfermagem Helena Souza, durante jantar beneficente. Vi isso por acaso, explicou Carlos. Reconheci você imediatamente. Descobri que estava estudando novamente, que havia recebido uma bolsa, que estava feliz, que tinha encontrado alguém. Ele hesitou. Não vim pedir perdão, Helena. Sei que o que fiz é imperdoável. Vim apenas para que você soubesse a verdade, para que não vivesse com a sombra de uma mentira sobre seus pais. Helena sentiu-se
sufocar com a ironia cruel da situação. Por 7 anos, sentira-se culpada por não conseguir realizar os sonhos que seus pais tinham para ela, especialmente a faculdade de enfermagem, que tanto queriam vê-la concluir. E agora descobria que um deles havia escolhido abandoná-la por covardia, deixando-a carregar o fardo de responsabilidades que não eram suas. "E Júlia?", perguntou finalmente. "Você também quer vê-la?" Carlos baixou os olhos. "Só se você achar apropriado. Não quero causar mais dor do que já causei." Helena levantou-se, sentindo-se estranhamente calma apesar da tempestade emocional que a consumia por dentro. "Não sei o que dizer a você, Carlos. Não sei se algum dia poderei perdoá-lo ou se quero você de volta em nossas vidas. Preciso conversar com Júlia. Ela merece saber a verdade tanto quanto eu." "Entendo", respondeu ele resignado. "Deixarei meus contatos com Toninho. Se quiser falar comigo novamente, saber mais sobre esses anos ou apenas gritar comigo, estarei disponível." Helena assentiu rigidamente. "Uma última pergunta. Você está em apuros agora? É por dinheiro que voltou?" A dor nos olhos de Carlos era genuína. "Não, Helena. Refiz minha vida em Fortaleza. Trabalho como contador em uma pequena empresa. Vivo modestamente, mas honestamente. Não vim pedir nada material, só a chance de explicar." Ao sair do bar do Toninho, Helena sentia-se como se tivesse sido atingida por um furacão. Todas as suas certezas, todas as narrativas que havia construído sobre seu passado, estavam agora despedaçadas aos seus pés. Seu pai estava vivo. Havia escolhido abandoná-las. E agora, justamente quando sua vida finalmente parecia encontrar um novo rumo, ele ressurgia trazendo consigo um turbilhão de emoções contraditórias. Sem pensar 2 vezes, Helena dirigiu-se à mansão de Rafael. Precisava dele agora mais do que nunca. Não para resolver seus problemas, mas para ser a âncora que a impediria de se afogar na tempestade emocional que a envolvia. Rafael notou imediatamente que algo estava errado quando a viu entrar. Sem fazer perguntas, apenas a abraçou longamente, oferecendo silencioso conforto. Quando ela finalmente se sentiu pronta para falar, contou-lhe tudo, cada detalhe doloroso da revelação que havia recebido. "Não sei o que fazer", concluiu ela, exausta. "Como conto isso a Júlia? Como processo tudo isso?" Rafael pensou por alguns momentos antes de responder. "Não existe resposta fácil, Helena. O que seu pai fez foi indefensável, mas o que você fará agora, isso é sobre você, não sobre ele. É sobre o que trará paz ao seu coração." "E se eu não souber o que isso é?", perguntou ela, sentindo-se perdida como uma criança. "Então daremos um passo de cada vez", respondeu Rafael, segurando suas mãos. "Primeiro, conversamos com Júlia. Depois vocês decidem juntas se querem ou não manter algum contato com ele. E eu estarei ao seu lado em cada etapa do caminho, não para decidir por você, mas para apoiá-la nas decisões que tomar." Naquela noite, enquanto chorava nos braços de Rafael, Helena compreendeu que havia encontrado nele muito mais que um novo amor. Havia encontrado um parceiro verdadeiro, alguém disposto a enfrentar ao seu lado as tempestades que a vida insistia em lançar em seu caminho. No dia seguinte, com Rafael presente como apoio silencioso, Helena revelou a verdade a Júlia. A irmã mais nova passou por todo o espectro emocional em questão de horas. Choque, negação, raiva, tristeza profunda. Ao contrário de Helena, no entanto, Júlia manifestou imediatamente o desejo de confrontar o pai. "Quero olhar nos olhos dele e perguntar como pôde fazer isso conosco", declarou determinada. O encontro entre Carlos Souza e suas 2 filhas ocorreu 3 dias depois, em um café neutro, selecionado para o momento delicado. Rafael manteve-se a uma distância respeitosa, presente o suficiente para oferecer apoio, mas permitindo que a família enfrentasse aquela situação por conta própria. As horas que se seguiram foram intensas e emocionalmente exaustivas. Júlia fez todas as perguntas que haviam se acumulado em seu coração desde a revelação de Helena. Carlos, por sua vez, respondeu a tudo com uma honestidade brutal, sem tentar justificar seus atos, assumindo plenamente sua covardia e suas falhas. Ao final do encontro,
Nada estava resolvido, mas um primeiro passo havia sido dado. Carlos não pediu para voltar imediatamente às vidas das filhas, nem elas ofereceram perdão instantâneo. Concordaram apenas em manter um canal de comunicação aberto, em permitir que o tempo ajudasse a determinar que tipo de relação, se alguma, seria possível construir a partir das ruínas daquela revelação devastadora. Quando voltaram ao apartamento naquela noite, Rafael finalmente compartilhou algo que vinha guardando há algum tempo. "Existe um terreno", disse ele, enquanto preparava um chá para acalmar os nervos de Helena. "Na colina com vista para o lago, perto do parque onde tivemos nosso piquenique. Sempre achei que seria um lugar perfeito para construir uma casa." Helena olhou para ele, confusa com a aparente mudança de assunto. "Uma casa?" Rafael assentiu, seus olhos repletos de um sentimento profundo que fez o coração dela acelerar. "Uma casa para nós, Helena, se você quiser. Um lugar que não seja meu nem seu, mas nosso. Um lugar para construirmos juntos, desde os alicerces, como temos construído este relacionamento." Mesmo em meio à turbulência emocional dos últimos dias, Helena não pôde evitar que seu coração se enchesse de uma esperança renovada. A proposta de Rafael não era apenas sobre uma casa física, era sobre criar algo novo juntos, sobre construir um futuro compartilhado, independentemente dos fantasmas do passado que cada um deles carregava. "Eu adoraria ver esse terreno", respondeu ela simplesmente apoiando a cabeça no ombro dele. No dia seguinte, Rafael a levou até o local, uma generosa área de terra em um dos pontos mais elevados da cidade, com vista privilegiada para o lago e para o parque onde haviam compartilhado tantos momentos especiais. Não havia nada ali além de vegetação selvagem e o potencial infinito que apenas um espaço em branco pode oferecer. "Podemos planejar cada detalhe juntos", explicou Rafael enquanto caminhavam pelo terreno, desde a planta básica até o último interruptor. "Quero que seja exatamente como sonhamos, um lar verdadeiro, não apenas uma casa." Helena fechou os olhos, deixando que a brisa acariciasse seu rosto enquanto imaginava as possibilidades. Uma casa com grandes janelas para aproveitar a vista. Um jardim para Júlia estudar quando viesse visitá-los. Talvez um dia, quartos. Extras para crianças correndo pelos corredores. "É perfeito", sussurrou ela, abrindo os olhos para encontrar Rafael observando-a com intensidade. Ali, sob o céu aberto, rodeados apenas pela natureza e pelas promessas silenciosas do futuro, Rafael segurou as mãos de Helena entre as suas. Não havia anel. Não havia joelhos dobrados em uma pose tradicional. Apenas dois corações batendo em sintonia, dois olhares que se encontravam com certeza absoluta. "Casa comigo, Helena", pediu ele, sua voz firme apesar da emoção evidente. "Construa uma vida comigo. Não apenas esta casa, mas tudo o que vier pela frente. Os desafios, as alegrias, os momentos difíceis, as conquistas. Quero compartilhar tudo com você." Helena sentiu lágrimas de felicidade embaçarem sua visão. Depois de tudo, o luto pelos pais que acreditava ter perdido, a luta para criar Júlia, os sonhos adiados, a revelação devastadora sobre seu pai e o encontro inesperado com Rafael, ali estava ela prestes a dar um passo que jamais imaginara possível. "Sim", respondeu simplesmente, seu sorriso iluminando o rosto ainda marcado pelas lágrimas dos dias anteriores. "Quero construir tudo com você, Rafael. Cada tijolo, cada momento, cada lembrança." O beijo que selou aquele compromisso foi como uma promessa silenciosa, de superação, de reconstrução, de amor que transcende as cicatrizes do passado. Ali, naquele terreno vazio que um dia abrigaria seu lar conjunto, Helena e Rafael reafirmaram o que vinham descobrindo ao longo dos meses. Que às vezes é preciso perder muito para valorizar o que se encontra, e que os finais são apenas inícios disfarçados para quem tem coragem de recomeçar. O que nenhum dos dois poderia imaginar naquele momento de pura felicidade era que a vida ainda reservava para eles desafios inesperados, que sua história de amor, ainda em construção como a casa que planejavam erguer,
enfrentaria tempestades capazes de abalar até mesmo as fundações mais sólidas. Mas isso eles descobririam em breve, muito mais cedo do que poderiam imaginar. A notícia do noivado entre Rafael Monteiro, um dos empresários mais influentes do país, e Helena Souza, ex-garçonete e atual estudante de enfermagem, espalhou-se rapidamente. Os tabloides não demoraram a estampar manchetes sensacionalistas. Cinderela da vida real, garçonete conquista coração de milionário. O conto de fadas de Helena Souza, de servir mesas a servir jantares na alta sociedade. Helena tentava ignorar os comentários maldosos e as especulações sobre seu interesse nas finanças de Rafael, focando-se nos estudos e nos preparativos para a construção da casa. Rafael, por sua vez, protegia-a como podia da exposição midiática, recusando entrevistas sobre sua vida pessoal e orientando sua equipe jurídica a agir contra publicações particularmente ofensivas. Isso vai passar, garantia ele quando percebia Helena incomodada com alguma nova reportagem. Logo encontrarão outro casal para assediar. O projeto da casa avançava rapidamente. Helena e Rafael haviam contratado uma arquiteta renomada que soube captar perfeitamente a essência do que desejavam, uma residência que combinasse elegância e aconchego, modernidade e tradição. Cada detalhe era discutido entre os dois, desde o tipo de madeira para o assoalho até a disposição das tomadas em cada cômodo. Nunca imaginei que escolher uma torneira pudesse ser tão complexo, riu Helena durante uma de suas incontáveis visitas a lojas de materiais de construção. Rafael sorriu abraçando-a por trás, enquanto contemplavam opções aparentemente idênticas de metais para o banheiro master. É porque não estamos apenas escolhendo torneiras, estamos construindo um lar. Enquanto a casa tomava forma no papel e as primeiras fundações começavam a ser erguidas no terreno, Helena também avançava em seus estudos e estágio. Seu desempenho no Instituto Elisa Monteiro impressionava cada vez mais a equipe médica, especialmente sua habilidade em conectar-se com pacientes infantis em momentos críticos. Você tem um dom natural, comentou a doutora Luciana Mendes, coordenadora da equipe oncológica, após observá-la acalmar um menino de 6 anos durante um procedimento particularmente doloroso. As crianças confiam em você instintivamente. A relação com Carlos, seu pai recém-redescoberto, evoluía lentamente. Após o choque inicial, Helena e Júlia aceitaram manter contato limitado com ele, mensagens ocasionais, algumas ligações, um café mensal para atualizações sobre suas vidas. Não era perdão completo nem reconciliação plena, mas um equilíbrio delicado que permitia que todas as partes processassem a nova realidade em seu próprio ritmo. Rafael mantinha-se respeitosamente distante dessas interações, oferecendo apoio sem interferir no processo familiar. São suas decisões, Helena, dizia ele quando consultado sobre o assunto. Confio no seu julgamento sobre o que é melhor para você e Júlia. 6 meses após o noivado, quando as paredes da nova casa já desenhavam claramente sua estrutura, final contra o céu, os planos para o casamento começavam a tomar forma. Rafael sugerira uma cerimônia íntima, com apenas familiares e amigos próximos, algo completamente diferente dos eventos sociais grandiosos a que estava habituado em sua vida pública. Quero que nosso dia seja sobre nós, não sobre aparências ou expectativas externas, explicou ele enquanto discutiam ideias para a celebração. Helena, que jamais sonhara com festas extravagantes, concordou prontamente. Planejaram uma cerimônia simples no próprio terreno da futura casa, com a vista panorâmica do lago como cenário natural. A data foi marcada para dali a 3 meses, quando a construção estaria avançada o suficiente para abrigar o evento, ainda que sem os acabamentos finais. Foi nesse período de planejamentos felizes que a tempestade chegou, imprevista, devastadora e capaz de abalar até mesmo as estruturas mais sólidas. Tudo começou com uma ligação anônima para o Comitê de Ética do Hospital Universitário, ao qual o Instituto Elisa Monteiro estava vinculado. O denunciante alegava ter provas de que a bolsa concedida a Helena havia sido
manipulada por influência direta de Rafael, burlando os critérios oficiais de seleção. Em questão de dias, o que começou como uma investigação administrativa transformou-se em um escândalo público. Os mesmos tabloides que antes romantizavam a história de amor entre o empresário e a ex-garçonete agora publicavam manchetes acusatórias. Monteiro favorece namorada em processo seletivo. Bolsa milionária, o preço de um romance? Instituto beneficente sob suspeita de favorecimento. O Comitê de Ética convocou Helena e Rafael para depoimentos separados. Apesar de todas as evidências documentais comprovarem que o processo seletivo fora legítimo, incluindo avaliações, entrevistas gravadas e pareceres técnicos dos avaliadores, a sombra da dúvida havia sido lançada. "Isso é ridículo", exclamou Rafael furioso, após mais uma sessão de questionamentos. "Tenho todos os documentos provando que você passou por exatamente o mesmo processo que qualquer outro candidato." Helena, no entanto, parecia estranhamente resignada. "Alguém está determinado a me desacreditar, Rafael. A questão é, quem ganharia com isso?" A resposta veio algumas semanas depois, quando o jornal de maior circulação do país publicou uma matéria especial revelando que a denúncia anônima partira de Clara Mendonça, a mesma socialite que tratara Helena com condescendência no evento beneficente. Segundo a reportagem, Clara nutria mais que amizade por Rafael há anos, desde antes mesmo de seu casamento com Elisa, e via em Helena uma intrusa indigna do lugar que secretamente cobiçava. "Eu deveria ter percebido", lamentou Rafael ao ler a matéria. "Clara sempre foi possessiva comigo, mesmo quando era apenas amiga da família. Quando Elisa adoeceu, ela estava sempre presente, oferecendo apoio, insinuando-se sutilmente. E então apareci eu", completou Helena. "A garçonete sem berço nem fortuna, conquistando o que ela não conseguiu em décadas de tentativas." Apesar da revelação sobre a origem da denúncia, o dano já estava feito. O Comitê de Ética, pressionado pela exposição midiática, determinou que, embora não houvesse evidência concreta de manipulação no processo seletivo, a situação criava um conflito de interesses aparente, que comprometia a credibilidade do programa de bolsas. A decisão caiu como uma bomba. Helena poderia manter sua bolsa e continuar seus estudos, mas deveria transferir seu estágio para outro hospital, desvinculando-se completamente do Instituto Elisa Monteiro até o término de sua graduação. "Não podem fazer isso", protestou Rafael, pronto para acionar seus advogados e lutar contra a decisão. "É injusto e prejudicial para sua formação." Helena, no entanto, surpreendeu-o com sua reação. "Vou aceitar a transferência, Rafael." "Mas por quê?" "Podemos contestar isso. Tenho recursos para..." "Exatamente por isso", interrompeu Helena suavemente. "Porque você tem recursos, porque pode lutar e provavelmente vencer, e porque cada vitória obtida dessa forma reforçará o que todos estão dizendo, que estou onde estou por sua influência, não por mérito próprio." Aquela noite foi uma das mais difíceis para o casal. Discutiram como nunca antes, não por raiva um do outro, mas pela frustração de se verem encurralados em uma situação injusta. Rafael sentia-se culpado por ter inadvertidamente exposto Helena a esse tipo de escrutínio. Helena, por sua vez, questionava se havia sido ingênua ao acreditar que poderia transitar livremente entre dois mundos tão distintos sem enfrentar resistência. "Talvez estejamos indo rápido demais", sugeriu Helena em determinado momento, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Com a casa, o casamento, tudo, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael encarou-a com uma expressão de dor tão profunda que ela imediatamente se arrependeu do que havia dito. "Você quer adiar o casamento?" perguntou ele finalmente, a voz controlada disfarçando mal a devastação que a pergunta lhe causava. Helena hesitou, dividida entre seu amor por Rafael e o medo dos desafios que pareciam se multiplicar. "Não sei, Rafael. Só sei que não quero que nossa união comece sob essa nuvem de suspeitas e acusações." Naquela noite, pela primeira vez desde que haviam se tornado um casal, dormiram separados. Helena em seu antigo apartamento com Júlia,
Rafael sozinho na mansão, que agora parecia ecoar dolorosamente com a ausência dela. Os dias que se seguiram foram nebulosos para ambos. Helena iniciou seu estágio no novo hospital, uma instituição pública com muito menos recursos que o Instituto Elisa Monteiro, mas com casos igualmente desafiadores e equipe dedicada. Rafael mergulhou no trabalho, supervisionando pessoalmente a construção da casa, como se cada tijolo colocado pudesse de alguma forma mantê-lo conectado a Helena e aos planos que haviam feito juntos. Comunicavam-se por mensagens breves, trocavam ligações educadas, mas distantes. Nenhum dos dois sabia exatamente como atravessar aquele abismo que parecia crescer entre eles. Um abismo construído não pela falta de amor, mas pelo medo de que as diferenças de seus mundos pudessem, afinal, ser insuperáveis. Foi Camila, a pequena paciente do instituto, quem inadvertidamente ajudou a romper o impasse. Agora em remissão, embora ainda em acompanhamento regular, a menina enviou desenhos separados para Helena e Rafael, duas metades de um coração quebrado com a mensagem "Por favor, consertem isso". Quando Rafael recebeu sua metade do desenho, soube exatamente o que precisava fazer. Numa tarde chuvosa de sábado, exatamente um mês após sua separação temporária, ele apareceu sem aviso no pequeno apartamento que Helena compartilhava com a irmã. Estava encharcado pela chuva, carregando apenas a metade do coração desenhado por Camila e um envelope pardo. "Rafael!" exclamou Helena, surpresa ao abrir a porta. "O que você..." Sem esperar convite, ele entrou, determinação evidente em cada movimento. "Precisamos conversar, Helena. De verdade, sem evasivas, sem medo." Júlia, percebendo a gravidade do momento, discretamente retirou-se para seu quarto, deixando o casal a sós na pequena sala. "Primeiro", começou Rafael, estendendo o envelope. "Para Helena, quero que veja isso." Dentro havia documentos oficiais com o timbre do Instituto Elisa Monteiro. Helena percorreu os papéis rapidamente, os olhos arregalando-se conforme compreendia seu conteúdo. "Você renunciou à presidência do Instituto?" Rafael assentiu. "Transferi a administração para um conselho independente. Continuarei como doador e colaborador, mas não terei nenhum poder decisório sobre operações, contratações ou programas de bolsas." "Por quê?" perguntou Helena, atônita. "Porque percebi que parte do problema éramos nós, eu e você, tentando conciliar nossos papéis pessoais e profissionais em um mesmo espaço. E principalmente", continuou ele, aproximando-se para tomar suas mãos entre as suas, "porque entendi que você não precisava provar nada para ninguém, mas eu precisava provar algo para você." "O quê?" "Que estou disposto a abrir mão de qualquer coisa por nós, que entendo seus medos e inseguranças, que respeito seu desejo de conquistas por mérito próprio." Ele sorriu suavemente. "E que não tenho medo de fazer mudanças drásticas quando necessário." Helena sentiu lágrimas formando-se em seus olhos. Rafael não precisava fazer isso. O Instituto era seu legado, sua forma de honrar Elisa. "O verdadeiro legado de Elisa não está em um nome de instituto, Helena. Está em cada vida que ajudamos a salvar, em cada criança que conseguimos tratar." Ele acariciou o rosto dela gentilmente. "E quanto a nós, retomar seu estágio lá quando se formar será sua decisão, baseada exclusivamente em seus méritos profissionais, sem qualquer conflito de interesses." Aquele gesto, tão significativo, tão profundamente altruísta, tocou Helena como nenhum outro. Não era apenas a renúncia ao cargo, mas o que ela representava. A compreensão absoluta de Rafael sobre suas preocupações mais profundas, seu respeito por sua independência, sua disposição para encontrar soluções que honrassem ambos. "Eu também tenho algo para te mostrar", disse ela, dirigindo-se ao pequeno quarto que ocupava. Voltou com um caderno surrado nas mãos. Seu diário pessoal. Abriu-o em uma página marcada e estendeu-o para Rafael. "Escrevi isso ontem", explicou. Rafael leu em silêncio as palavras escritas na letra delicada de Helena. "Percebi hoje que meu maior medo não é que os outros duvidem do meu valor ou capacidade.
Meu maior medo é não valorizar suficientemente o que encontrei com Rafael. Um amor que transcende as circunstâncias, as origens, as expectativas sociais. Tenho lutado tanto para provar minha independência que quase sacrifiquei a melhor parte de mim, minha capacidade de amar sem reservas, de confiar plenamente, de construir algo maior que eu mesma. Quando ele ergueu os olhos do diário, havia lágrimas não derramadas brilhando neles. Helena. Acho que ambos estávamos com medo, continuou ela. Você, de me perder para minhas inseguranças. Eu, de perder minha identidade nesse novo mundo. Mas a verdade é que não precisamos escolher entre quem somos e quem podemos ser juntos. Rafael pousou o diário e tirou do bolso a metade do desenho de Camila. Helena, compreendendo imediatamente, buscou sua própria metade. Juntas, as duas partes formavam um coração completo, imperfeito em seus traços infantis, mas perfeito em seu significado. Casa comigo, pediu Rafael novamente, segurando as duas metades unidas entre eles. Não em 3 meses, não quando a casa estiver pronta, não quando tudo estiver perfeito. Casa comigo agora, como estamos, com todas as imperfeições e desafios, porque nada mais me importa além de construirmos juntos, dia após dia, o que quer que a vida nos traga. Helena não precisou refletir. Sim, respondeu simplesmente antes de fechar o espaço entre eles com um beijo que selava não apenas uma reconciliação, mas um compromisso renovado de enfrentarem o mundo juntos, como iguais, como parceiros, como amantes. O casamento aconteceu 2 semanas depois, não no terreno, da casa ainda inacabada, mas no bar do Toninho, o local onde tudo começara. A ideia, surpreendentemente, partiu de Rafael, que compreendeu a importância simbólica de honrar as origens de Helena e a jornada que os levou a se encontrarem. O velho bar foi transformado para a ocasião. Luzes delicadas penduradas no teto, arranjos simples mas elegantes de flores silvestres nas mesas, uma pequena pista de dança improvisada, onde os noivos haviam compartilhado sua primeira dança meses antes. Toninho, emocionado, serviu como padrinho e anfitrião orgulhoso. A lista de convidados era eclética. Júlia, radiante como dama de honra. Carlos, presente discretamente na última fileira, ainda caminhando sobre a corda bamba da reaproximação, com as filhas, colegas do bar, médicos e enfermeiros do instituto, crianças em tratamento, que podiam sair do hospital, incluindo Camila, agora com cabelos finos voltando a crescer e um sorriso que iluminava o ambiente. Alguns poucos amigos leais de Rafael do mundo empresarial. E Rosa, a governanta que o vira crescer, e agora chorava abertamente de felicidade. Em meio àquela reunião improvável de pessoas de mundos tão diferentes, Rafael e Helena trocaram votos escritos por eles mesmos, palavras simples, verdadeiras, que falavam não de um amor, de conto de fadas, mas de um compromisso real entre duas pessoas que escolheram crescer juntas, apesar das adversidades. Prometo estar ao seu lado, disse Rafael, sua voz firme apesar da emoção. Não como um salvador ou provedor, mas como seu parceiro igual nesta jornada. Prometo respeitar seus sonhos como se fossem meus, celebrar suas conquistas sem tentar ofuscá-las com minha própria luz, e lembrar sempre que nossa força está na união de nossas diferenças, não na supressão delas. Helena, com lágrimas, nos olhos mas sorriso radiante, respondeu: prometo construir com você um lar que transcende paredes e telhados, um refúgio feito de confiança, respeito e aceitação. Prometo nunca temer ser quem sou, enquanto celebro quem nos tornamos juntos, e prometo, acima de tudo, lembrar sempre que nosso amor não é definido pelo que o mundo espera de nós, mas pelo que escolhemos ser um para o outro a cada novo amanhecer. A festa que se seguiu foi tão eclética quanto a lista de convidados. Uma mistura improvável de tradições, músicas, danças e celebrações que refletia perfeitamente a união de mundos que Rafael e Helena representavam. Houve champanhe, caro e cerveja gelada, canapés sofisticados e petiscos do bar, música clássica e samba,
discursos emocionados e piadas descontraídas. Em determinado momento, enquanto dançavam agarrados em meio aos outros casais na pequena pista, Rafael sussurrou no ouvido de Helena. Sabia que os tabloides estão chamando isso de o casamento mais inusitado do ano? Helena riu, recostando a cabeça no ombro dele. Deixe que falem, esta é a nossa história, não a deles. 6 meses depois, a casa na colina finalmente ficou pronta. Não exatamente como haviam planejado originalmente, mas ainda mais especial. As modificações refletiam a evolução da própria relação deles. Mais espaços compartilhados. Um escritório duplo, onde ambos pudessem trabalhar lado a lado. Um quarto adaptado para Júlia durante suas visitas frequentes. Um grande deck voltado para o lago, onde reuniam amigos de ambos os mundos para jantares que derrubavam barreiras sociais. Rafael retomou seu papel ativo nos negócios, mas com uma abordagem diferente, mais equilibrada, mais consciente do que realmente importava na vida, além do sucesso financeiro. Helena concluiu seus estudos com distinção e, após formada, recebeu convites tanto do hospital público onde estagiara, quanto do Instituto Elisa Monteiro, agora administrado pelo Conselho Independente. Após muita reflexão, aceitou uma posição dividida entre as duas instituições. 3 dias por semana no hospital público, atendendo crianças sem recursos, e 2 dias no instituto, contribuindo com sua experiência para casos complexos. Era uma solução que honrava tanto seu compromisso social quanto sua excelência profissional. Carlos, aos poucos, reconstruía vínculos frágeis, mas genuínos com as filhas. Nunca houve perdão completo ou esquecimento do abandono, mas nasceu uma relação adulta baseada no respeito pelo passado compartilhado e pela possibilidade de um futuro onde erros antigos não definiam permanentemente as pessoas. Em uma tarde particularmente significativa, quase 2 anos após o casamento, Helena e Rafael receberam a notícia que completaria o círculo de renovação em suas vidas. Ela estava grávida. A confirmação veio após alguns meses, tentando conceber naturalmente, quando já começavam a considerar alternativas médicas. Uma menina, revelou o ultrassom algumas semanas depois, perfeitamente saudável. Naquela noite, sentados na varanda de sua casa, contemplando o pôr do sol refletido no lago, Rafael segurou a mão de Helena sobre sua barriga ainda quase imperceptível. Estava pensando em nomes, comentou ele, hesitante, e queria sugerir Elisa. Helena virou-se para ele, estudando seu rosto em busca de sinais de conflito ou culpa. Não encontrou nenhum, apenas amor, esperança e paz genuína. Elisa, repetiu ela, saboreando o som. É um nome lindo. Tem certeza que é o que deseja? Rafael assentiu, emocionado. Elisa me ensinou a amar profundamente. Você me ensinou a amar novamente, a reconstruir, a acreditar em segundas chances. Nossa filha será testemunha desse legado de amor que transcende até mesmo a perda. Não consigo pensar em homenagem mais apropriada. Helena apoiou a cabeça no ombro dele, observando as primeiras estrelas surgirem no céu crepuscular. Pensou em todas as reviravoltas que a vida lhe apresentara. A perda dos pais, os anos de luta para criar a irmã, o abandono dos próprios sonhos, a revelação devastadora sobre o pai, o encontro inesperado com Rafael, os desafios de unir mundos tão diferentes e agora a promessa de uma nova vida que carregava em seu ventre. Elisa Souza Monteiro, disse ela finalmente. Um nome que carrega histórias de antes mesmo de sua existência. Um nome que honra o passado enquanto abraça o futuro. Rafael beijou-a suavemente, um gesto que ainda carregava, após todos aqueles meses juntos, a mesma ternura e maravilhamento do início. Uma história que continuará muito além de nós. E assim, naquela casa construída com amor sobre alicerces que sobreviveram a tempestades, Helena e Rafael contemplavam o próximo capítulo de sua jornada. Não como um casal improvável de mundos distantes, não como personagens de um conto, de fadas moderno que os tabloides tanto gostavam de retratar, mas como 2 pessoas que encontraram
uma na outra, a coragem para recomeçar, a força para enfrentar adversidades e a sabedoria para construir algo duradouro a partir das ruínas, do que haviam perdido. A vida, compreenderam ambos, raramente segue o roteiro que imaginamos para ela. Às vezes nos apresenta perdas devastadoras, outras vezes, encontros inesperados que mudam tudo. O segredo não estava em evitar as tempestades ou em fingir que as diferenças não existiam. Estava em construir alicerces suficientemente fortes para resistir aos vendavais, e em escolher a cada amanhecer o amor como bússola para navegar os mares mais turbulentos. E se havia uma lição que ambos haviam aprendido em sua improvável jornada juntos, era que os finais felizes não são destinos mágicos, mas escolhas diárias. Escolhas de perdão, de recomeço, de coragem para amar, mesmo quando o medo sussurra que é mais seguro se proteger. Enquanto a noite caía completamente sobre a casa na colina, trazendo consigo o conforto das estrelas e a promessa do amanhecer, Helena e Rafael permaneciam de mãos dadas, silenciosamente gratos por cada tropeço, cada dúvida, cada obstáculo que os havia conduzido, afinal, exatamente para onde deveriam estar. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Helena e Rafael tenha tocado seus corações. Para acompanhar mais histórias que exploram as complexidades do amor, das segundas chances e da superação, criamos uma playlist especial que vocês podem encontrar clicando no link à esquerda da tela. Se esta narrativa despertou emoções em vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Diariamente, trazemos novas histórias que iluminam diferentes facetas da experiência humana. E vocês já viveram ou testemunharam uma história de amor que